sobre como obter resposta à oração, nós já entendemos que nós precisamos ser específicos naquilo que queremos receber do Senhor, devemos nos firmar na palavra do Senhor, devemos orar de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, é importantíssimo, vital, essencial que nós conheçamos a palavra de Deus, para que assim possamos orar de acordo com a vontade de Deus e não estarmos pedindo a Deus aquilo que não iremos receber por insensatez. Mas ao crermos na palavra e conhecermos a palavra, nos firmamos em fé na palavra de Deus, que é a verdade, e ao orarmos, já cremos que já recebemos. Do curso de estudos da oração bíblica de Kenneth Hagin, eu quero compartilhar nesse áudio agora a respeito da verdade do conhecimento dos sentidos versus a verdade revelada. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nós precisamos ter a convicção de que nós já recebemos tudo quanto pedimos ao Senhor. Porém, pessoas que são dominadas pelos sentidos físicos e que afirmam não conseguir acreditar naquilo que está além dos seus sentidos físicos naturais, esse tipo de comportamento realmente não consegue obter coisa alguma de Deus. Pois pessoas que apenas acreditam no que veem, acreditam apenas nas coisas concernentes aos sentidos naturais e comuns, não poderá receber desta forma, se comportando assim, as promessas de Deus. E a gente precisa crer no Senhor, na sua palavra, e não em Satanás, e não no nosso adversário. Mas se o Evangelho está encoberto, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, Satanás, ele opera no nível dos sentidos físicos e atua como o Deus deste mundo. Dessa forma, ninguém obterá qualquer coisa enquanto não perceber que existem dois tipos de verdade, que é a do conhecimento dos sentidos e a revelada. A revelada é a verdade da palavra de Deus. E algumas pessoas pensam que a verdade pertence às coisas que são vistas com olhos físicos, pois ninguém pode ver as coisas espirituais. As coisas espirituais não são naturais nem materiais. Tudo de que precisamos é conferido na dimensão espiritual pela palavra de Deus. Vejamos o que está escrito em Efésios 1:3. Já que nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa passagem bíblica indica que Cristo proveu tudo de que precisamos, tudo que necessitamos já está acessível, já está ao nosso alcance. Porém, nós não podemos ver essas coisas com os nossos olhos naturais.
não podemos ver, nem pegar com as nossas mãos físicas. Não podemos tomar posse dessas coisas pelos sentidos comuns, mas a palavra de Deus é verdadeira. E essas coisas que estão registradas na palavra de Deus é a verdade. Há dois tipos de verdade: a do conhecimento dos sentidos e a revelada. Quando a verdade do conhecimento dos sentidos contradiz a verdade revelada, ou seja, a verdade da palavra de Deus, quando existe essa contradição entre o que os sentidos estão apontando e o que a palavra de Deus tem revelada, devemos andar de acordo com a verdade revelada da palavra de Deus, caminhando conforme o Senhor diz em sua palavra, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, sem nos entregarmos aos enganos dos pensamentos ou às cenas que os sentidos comuns estão vendo. Pois por meio da nossa fé nas Escrituras, aquilo que existe na dimensão espiritual torna-se real na dimensão natural. Pois tomo posse da vitória e ela se torna uma realidade em minha vida. Romanos 4:17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelas condições normais e naturais, Abraão e Sara estavam numa condição física de impotência total para gerar filhos através do seu relacionamento, do relacionamento dos dois. Porém, havia uma promessa que não poderia ser vista pelos sentidos naturais, não podia ser tomado posse pelos sentidos comuns. Porém, Abraão acreditou, ele guardou essa palavra no coração dele, ele se firmou nessa verdade, ele pôde ver essa promessa sendo construída dentro dele, se enraizando dentro dele. E todas as vezes que os ataques do adversário vinham, todas as vezes que os pensamentos negativos vinham, todas as vezes que ele olhava para as circunstâncias externas, ele resolvia se fortalecer, dando glória a Deus, para que aquela palavra dada por Deus, que ele seria pai de muitas nações, não desvanecesse dentro dele. E assim ele não aceitou que o seu corpo e a sua esposa, que os anos avançados que os dois tinham seria impedimento para o cumprimento da promessa. Porém, ele sempre se fortalecia glorificando a Deus, crendo naquilo que o Senhor havia prometido. E Deus trouxe à existência o que não existe. Esta é uma confiança na verdade revelada. Portanto,
Quando você orar, creia que já recebeu qualquer coisa que tenha pedido, e então isso será seu. Esse modo de agir está muito além do pensamento. De fato, a mente natural não é capaz de apreender isso. A maioria dos líderes das igrejas evangelísticas atuais tem mero conhecimento dos sentidos, o qual tem deixado a igreja cativa. Cumpre-nos andar pela fé e não por vista. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Segunda carta aos Coríntios 5:7. Então, meus queridos, meus amados, se nós decidirmos crer apenas com a mente, não vai ter sustentação. É crer na mentira. Mas se nós crermos no que a palavra de Deus diz e assentarmos as verdades da sua palavra no nosso coração, no nosso espírito, e não aceitarmos ser dominados pelos pensamentos, certamente já temos o que pedimos em oração. Romanos 3,4 diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Seja Deus verdadeiro. Portanto, guarde a palavra de Deus em seu coração, para não pecar contra ele.